E agora nós vamos dar início à nossa aula de ciências com o livro do segundo semestre, capítulo 1, o que é um ser vivo, é a página 10. Sabemos que os seres vivos convivem com os fatores não vivos do ambiente, mas eles são diferentes. Observe abaixo as imagens de alguns seres vivos e faça uma lista das características que, na sua opinião, são comuns a todos eles. Então, temos aí uma perereca, bactérias e plantas, e também nós seres vivos, né? Nós seres humanos. Então, quais seriam as características aí? Então, nós podemos fazer uma lista: nascer, crescer, se desenvolver, reproduzir e morrer, que são as nossas características. Os seres vivos são tão diferentes uns dos outros. Existe outra característica que define um ser vivo, né? Então, vamos lá. Continuando, é a página 11. A menor parte de um ser vivo. Encontrar uma característica que seja comum a todos os seres vivos nem sempre é uma tarefa simples, mas essa dificuldade existe porque só há uma estrutura encontrada em todos os seres vivos que torna possível classificá-los assim. É uma característica que não podemos ver a olho nu. Vamos comparar a estrutura de um ser vivo com a estrutura usada na construção de um castelo. Observe aí. Então, temos aí as paredes, né, as pedras da parede do castelo. E temos um castelo da Espanha. Que bonito, gente. Número 1. Como são construídas as paredes do castelo? São construídas com pedras, né? 2. Todas as pedras que formam as paredes são iguais? Não são iguais. Pode observar aí na primeira figura. E 3. Se o corpo humano fosse dividido em milhares de partes, poderíamos fazer uma comparação com a parede do castelo. Como você explicaria a semelhança entre os dois exemplos? Responda em seu caderno e compartilhe suas respostas com as dos colegas. Então, nós vamos conversar sobre essa semelhança e as nossas diferenças, né, das nossas células nas nossas aulas online. A célula é a menor parte de um ser vivo, então vocês não façam essa atividade no caderno ainda. Vamos para a página 12. Mas todas as células são iguais? Vamos responder a pergunta de Yumi usando novamente o exemplo do castelo. Agora vamos pensar nas formas do castelo. Observe na imagem ao lado que as pedras da parede são diferentes das pedras que contornam a janela. Então, tem as janelas de um castelo em Jerusalém. Que lindo! 4. Existe um motivo para que as pedras utilizadas na construção sejam diferentes? Sim, claro. Que motivo é esse? Para se encaixar. Então, as pedras são diferentes para fazer o contorno aí da janela. Então, para se encaixar. No corpo humano também é assim. As células que compõem cada parte precisam ter características especiais, pois vão desempenhar funções diferentes, dependendo do órgão em que estiverem. Então, as células aí do pulmão são diferentes das células do coração. As células do pulmão precisam ser flexíveis, pois esse órgão se abre e fecha com a entrada e a saída do ar. E as células do coração são fortes e capazes de fazer contrações rápidas durante os batimentos cardíacos. Que coisa mágica, né? Que maravilha de Deus! As células que formam os seres vivos não são todas iguais. Cada tipo de célula tem uma função diferente. Nosso corpo humano é mágico. Muito interessante. E a página 13. Quantas células são necessárias para formar um ser vivo? Nossa, cada ser vivo possui um número de células compatível com o seu tamanho. Cada pessoa tem um tamanho, então não somos todos iguais nesse sentido também. Número 5. Se as células são para o corpo de um ser vivo como os tijolos de uma construção, qual dos seres vivos da imagem ao lado possui mais células? Qual deles possui menos células? Então, nós temos lá o cão, né? O cão é o maior, então ele possui mais células. E aí tem um rato, né? Bem pequenininho ali embaixo do cão. Ele tem menos células, né? Dentre esses animais aí, o cão tem mais células e o rato menos células. Sabemos que existem seres vivos tão pequenos que só podem ser vistos com auxílio de um microscópio. Esses seres vivos, em sua maioria, são formados por uma única célula. Veja alguns exemplos de seres vivos que possuem apenas uma célula. Tem as bactérias, paramécios em uma gota de água e algas protistas na água.
Os seres vivos podem ser formados por várias células ou apenas uma. Seres vivos que possuem várias células são chamados pluricelulares, que é o nosso caso. Quando um ser vivo possui apenas uma célula, ele é chamado de unicelular. E vamos para a página 14, a descoberta da célula. As células nem sempre foram conhecidas. Antes da invenção do microscópio, não era possível visualizar uma célula. Mas depois que esse instrumento foi desenvolvido, um cientista chamado Robert Hooke visualizou as primeiras células. Hooke construiu um microscópio simples que não era tão potente quanto os que conhecemos atualmente. Ele observou um pedaço de cortiça que é formado por um conjunto de células mortas da casca de uma árvore. O cientista percebeu, ao observar o pedaço de cortiça ao microscópio, que ela parecia ser feita de espaços vazios, aos quais ele deu o nome de células. E você sabia? A palavra célula significa quarto pequeno e tem sua origem no latim. Hooke comparou os espaços que havia na cortiça a pequenos cômodos vazios. Olha que interessante isso daí, hein? Com os avanços das pesquisas, os cientistas ficaram sabendo que, na verdade, dentro daqueles espaços vistos na cortiça existiam estruturas vivas que formavam os seres vivos, as células, como conhecemos hoje. Foi assim que surgiu a teoria celular. A teoria celular afirma que todos os seres vivos são formados por células. E essa matéria é bem interessante. Vamos falar mais sobre isso nas nossas aulas online. Por hoje é só. Fiquem com Deus e se cuidem.